conhece, eu sou o Cláudio. Eu não sei muito bem hoje o que falar, acho que não tenho muita coisa para dizer. Eu só vim partilhar uma palavra convosco sobre algo acerca de que Deus colocou no meu coração há já algum tempo. E eu, com muito entusiasmo, muita gratidão no meu coração, eu venho partilhar isso com muita alegria também, porque Deus é incrível, Deus é maravilhoso. Já por si só, acho que não há outra coisa melhor na nossa vida para dizer, não sei, tipo, a expressão de quem Deus é, que é Cristo. Isso basta, isso é suficiente, isso é lucro, isso é vida, isso é alegria, isso é o caminho certo, é a única determinação que nós podemos alcançar na nossa vida, de conseguir chegar a algum lado, algum lado. É chegar perto de Cristo, é querer Cristo, é ver Cristo, é experienciar Cristo, experimentar Cristo, é deliciar-nos com as palavras boas, perfeitas e agradáveis de Cristo. E elas estão aqui neste livrinho, elas estão aqui, e todos os dias nós podemos ter um bocadinho desse momento, tipo, com Deus, e revelar-nos a boa, perfeita e agradável vontade dele, que é passarmos tempo com ele, em comunhão, em espírito, em verdade, que é viver isto, não apenas no nosso coração, na nossa mente, mas também no nosso dia-a-dia, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com a nossa família. E embora às vezes não seja fácil isso, todos os dias a gente tem de se lembrar que a glória é de Deus, a glória é de Cristo. E esta música que eu estava agora a ouvir aqui no início fala exatamente acerca disso. Chama-se Nada Vai Roubar a Tua Glória. E esta música diz precisamente acerca de isso mesmo. Nós entendermos que nada neste mundo tem a capacidade de roubar a glória de Cristo Jesus. Porque nele está toda a vida. Tipo, tudo está contido nele. Ele tem a supremacia, tipo, acima de todas as coisas. Tipo, todas as coisas foram feitas por ele, para ele, por meio dele, não é? E isso é tudo o que importa. É chegarmos a nossa vida, tipo, entender, mano, nada importa, tudo perde valor, porque Cristo é a essência da nossa vida. E se nós estivermos perto dele, nada tem a capacidade de nos deturpar, de nos destruir, de nos incomodar, tirar a nossa paz, nos fazer sentir menos ou menores do que aquilo que nós somos, porque nós somos, da mesma maneira que ele, imensuráveis, porque nós somos muitos, nós não conseguimos sequer chegar a um pequeno detalhe daquilo que nós somos, aquilo que carregamos por dentro. É por isso que nós sofremos tanto de vez em quando nas nossas vidas, porque nós ficamos com essa ânsia de querer saber e nós nunca vamos entender, porque há um vazio dentro de nós que é do tamanho de Deus, e ele só é preenchido com a graça de Cristo, porque somente Cristo é completo, é satisfeito, é pleno. Ele habita em Deus, ele é Deus, ele carrega o Espírito Santo, ele é o próprio Espírito Santo. Tipo, é algo fabuloso de tentar entender, porque tipo, os seus dias não têm fim. Os seus dias não têm fim. Ele é eterno. Então, tudo aquilo que nós temos de fazer é contemplar a sua glória, contemplar a beleza que há em Cristo. Há uma música também chamada Cristo que fala exatamente sobre isso, sobre contemplarmos a beleza que há em Cristo, porque nós não entendemos. Nós queremos buscar palavras e nós nunca na nossa vida inteira, nem que vivamos eternamente, tipo, mesmo de verdade, tipo, nós nunca vamos conseguir entender isso e conseguir expressar isso. Nós nunca vamos perceber essa beleza que há em Cristo. Tipo, é por isso que Deus criou exatamente esse conceito da eternidade, porque tipo, é para expressar exatamente isso, que tipo, é infinito, não tem como, não tem início, não tem fim. E é acerca disso, exatamente com essa base, que eu queria partilhar algo convosco.
acerca da palavra de Deus e daquilo que expressou essa ideia no meu coração, que foi exatamente isso. E está lá em Romanos 14, 8 ou 10, que diz: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Dependemos da sua vontade. Quando morrermos, iremos estar com o Senhor. Por isso, tanto na vida como na morte, pertencemos ao Senhor. Foi para isto mesmo que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor das nossas vidas, quer vivamos, quer morramos. Vocês não têm o direito de julgar os vossos irmãos ou de criticá-los com superioridade. Lembrem-se de que cada um de nós terá de prestar contas perante o tribunal de Deus. Ou seja, que isto resume basicamente aquilo que está aqui escrito. Quer dizer que tanto na vida como na morte, quer a gente viva da forma que vive, quer a gente morra da forma que a gente morre, nós vamos... A glória vai ser sempre de Cristo. Cristo já venceu. Cristo já completou tudo o que tinha para completar. Já fez tudo o que tinha para fazer. Nada que nós possamos fazer por mérito ou sem mérito nunca vai chegar aos pés sequer daquilo que Ele fez. Por isso não adianta nós estarmos com isso dentro de nós, a querer fazer mais, a querer mostrar mais produtividade e a querer mostrar-nos mais ou querer ser mais reconhecidos por alguém ou por alguma coisa, porque nós nunca vamos conseguir. Não há limite para isso, não há grau suficiente. Então tudo aquilo que nos compete a nós enquanto pessoas, enquanto seres humanos, são as nossas pequenas conquistas. Engraçado que eu estive a ler agora, eu terminei o primeiro bocado, mesmo um bocadinho, o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes, ele fala muito acerca disso mesmo. E é engraçado que a nossa mentalidade, à medida que o tempo vai passando, não é? Nós vamos crescendo, vamos vivendo, vamos aprendendo e vamos amadurecendo. E quando lemos certas coisas novamente, ou por uma segunda vez, ou até mesmo pela primeira vez, não importa, mas com outra visão, com outra perspectiva e outra performance, nós temos um entendimento completamente diferente da palavra. E o livro de Eclesiastes é bastante interessante porque ele reflete muito, né, a nossa vida enquanto homem, e homem no geral, homem espécie, aqui na Terra, acerca do que fazemos, as coisas com sentido da nossa vida, que é viver intensamente, mas tendo em conta os nossos atos, ou seja, com sabedoria. A expressão de sabedoria que está no livro de Eclesiastes aponta toda para Cristo, pela presença de Cristo na nossa vida, porque Cristo é a nossa sabedoria. Ele é o alto galardão de Deus, não é? É aquele que guia os nossos passos, é aquele que faz-nos entender os nossos limites. E não há honra maior do que reconhecer isso, porque nós percebemos aquilo que Deus nos deixou, nós tomamos posse disso de bom grado e fazemos justiça a isso quando resolvemos viver a nossa vida com Cristo de forma aberta, de forma ampla, de forma carismática, com integridade, com beleza, não é? Sobre isso. E não há outra coisa maior nesta vida do que isso. Não há coisa mais incrível do que quando nós reconhecemos Cristo por quem Ele realmente é e percebemos que isso é a melhor coisa da nossa vida. E vão haver dias que infelizmente nós vamos falhar, porque nós não somos perfeitos. Nós temos calcanhar, nós temos vontades, desejos, egos. Nós somos humanos. Infelizmente, a condição de pecado tornou-nos sensíveis demais, digamos assim, a certas situações. E às vezes, quando nos calcam, nós respondemos torto. Às vezes, quando as coisas não fazem sentido, nós ficamos aflitos e perdemos-nos um bocado, tornamos-nos tolos, tal como a palavra diz em Eclesiastes, e o tolo não sabe o caminho de volta para casa. Até acho que está, exatamente, é aqui mesmo,
que é Eclesiastes 10, 15, o trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho para casa. Eu creio que isso significa exatamente isso. Muitas vezes nós sentimos-nos injuriados com as coisas e queremos justificação e vagamos na nossa mente à procura de respostas. E o porquê que essa pessoa fez isto, ou o porquê que aquela pessoa fez isto, ou porquê que aquilo aconteceu a mim, e porquê que não aconteceu ali, e porquê que isto, porquê aquilo, e o porquê. E o porquê deixa-nos exaustos. Porque nós não temos aquele entendimento. E quantos mais porquês vão vir. E nós nunca vamos chegar ao fim. Porque a vida é infinita, a vida é eterna, a vida ela está constantemente em movimento e ela se renova cada manhã. Deus é eterno. Então, tudo aquilo que está dentro de nós, o entendimento, por mais mínimo que pareça, por mais pequeno que seja, ele é apenas uma fração daquilo que Deus realmente é. Então, e nós vemos na Bíblia exemplos disso, exemplos tipo como Salomão, que foi um cara tipo sábio, mano, pra caramba, e mesmo assim o cara tipo escreveu esse livro e entendeu a grandeza de Deus, a grandeza de Cristo. Não é preciso a gente ir muito mais para frente, nem muito mais para trás. Tipo, a Bíblia toda em si, a nossa própria vida, ela mostra-nos diariamente que, tipo, a grandeza de Cristo, a beleza que há nele, que nós não percebemos, é imperceptível, porque, tipo, somente através da graça do Espírito Santo nós conseguimos realmente perceber isso, porque somente o Espírito Santo acalma-nos e dá-nos paz para que nós possamos realmente, verdadeiramente contemplar aquilo que Cristo nos dá na nossa vida, aquilo que Deus nos entrega todos os dias, uma nova oportunidade, uma nova vida, um novo sentido, uma nova chance para recomeçar. Nós é que somos demasiado aflitos. Nós é que somos demasiado aflitos. Nós é que somos demasiado aflitos. Nós não. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Talvez eu seja demasiado novo, demasiado jovem, tipo, para entender certas coisas da vida, certas responsabilidades e certas pressões. Talvez não tenha sido imposto ainda no meu encargo esse tipo de mentalidade. Talvez esteja a ser trabalhado nesse sentido com Deus ainda. Com certeza. Tenho quase a certeza disso, absoluta. Derivado também a certas consequências que eu tive na vida. Acho que o meu aprendizado demorou um bocado e as consequências daquilo que eu fiz e ainda carrego hoje em dia. E aos pouquinhos eu estou trabalhando com Deus, na graça de Cristo, por isso. E estou melhorando, vendo cada vez mais tipo, a melhora do Espírito em mim. E isso me traz alívio. Mas talvez eu não entenda o peso da responsabilidade realmente de alguém que tem algo para sustentar. Acerca de vida. Eu não sou casado, eu não tenho casa própria, eu vivo com a minha família e o pouco da responsabilidade financeira que eu tenho ainda tenho de lidar com outras coisas que de vez em quando são difíceis para mim, como noites, saídas, etc. e vícios dos quais eu tenho me livrado, e graças a Deus eu posso dizer que, comparado ao que eu era antes, nossa, meu Deus do céu, graças a Deus, hoje em dia já não chamo mais as minhas recaídas de recaídas, eu acho que são mesmo parvoíces, porque lá está, acho que ainda não cresci o suficiente para isso, mas oro a Deus todos os dias para que eu cresça mais nisso. E quando eu percebi que eu não tinha nada para provar a ninguém, porque eu vivo para Cristo, é com Ele que eu tenho de me entender, é Ele quem me julga, se eu vivo, se eu morro. Quando eu entendi essa palavra, tipo,
Se eu vivo o seu morro é para ele, não é para mim, nem é para ninguém, é para ele. Eu percebi muita coisa acerca de mim, acerca do meu próximo, acerca de tudo nesta vida. Eu aprendi a julgar menos as pessoas por causa disso, porque eu entendi que elas façam o que elas quiserem, elas vão fazer para Deus, seja bom, seja mau. E às vezes isso é o que me confunde, e isso às vezes confunde-nos, eu acredito que sim. Porque quando nós entendemos que nós não temos a capacidade de mudar ninguém, nem a capacidade de os salvar, para quem entende a responsabilidade cristã acerca da salvação em si, de não irem parar no inferno e queremos viver com essas pessoas lado a lado, na eternidade com o Senhor Jesus, na alegria e na graça. Nós não queremos ninguém vá parar lá em baixo, então nós ficamos aflitos e muitas vezes a nossa carne fala mais alto e entendemos aquilo como um grito de socorro, mas nem sempre é parecido com isso. Às vezes é um desespero, e quando vem um desespero na nossa humanidade, nós perdemos o raciocínio, dizemos coisas que não queremos, fazemos coisas que não deveríamos e abrimos caminho para outros tipos de conversas que não edificam, apenas rasgam, maltratam, insultam, humilham. E acontece isso porque o homem em si, ele tem essa dificuldade de entender isso, ele não percebe isso. Então é algo que é preciso ser trabalhado diariamente com Cristo, para que nós possamos entender que os frutos do nosso trabalho não são apenas financeiros, não são apenas monetários, são outros tipos de trabalhos também que são precisos serem realizados. Mas cada um tem o seu nível de entendimento e de entrega relativamente a isso. No meu caso, talvez pela necessidade daquilo que eu vivi na minha vida e de eu ter de precisar de pôr realmente certas coisas para trás, eu dediquei-me mais a nível espiritual nisso. Porque para mim faz mais sentido, tudo aquilo que eu vivi faz sentido viver Cristo. Para mim faz mais sentido do que talvez fortunas, talvez vidas de rico, etc. e tudo mais. E quem olha para mim não diria isso. Mas eu sou um gajo simples, eu demorei muito tempo a entender isso, que certas coisas que eu tinha metido na minha cabeça não eram minhas, eram coisas que eu ia ouvindo, coisas que eu ia vivendo, coisas que eu ia sentindo, e ao longo do tempo isso me tirou a minha personalidade, me desestruturou e me deixou anora, me deixou sem saber quem eu era. E não é assim que a nossa vida tem de ser. A nossa vida tem de ser vivida com sentido, com propósito, com chamado claro de louvar e honrar e glorificar a Deus, porque nós entendemos o compromisso diante de Cristo e diante dos homens também, diante de Deus, acima de tudo, que é honrar e glorificar o nome dele, agradecê-lo por tudo aquilo que ele tem feito por mim, agradecê-lo por tudo aquilo que ele tem feito na vida da minha família, na minha casa, dos meus primos, sobrinhos, etc, tios, pai, mãe, irmãos, etc, os relacionamentos dos meus amigos, tudo mais, Deus. Tudo aquilo que Deus tem feito por mim, é incrível. Quando eu paro para ver e quando eu percebo aquilo que Deus tem feito, esquece. Não tem como medir, eu nunca vou conseguir pagar isso. Então eu sou grato por isso. E é muito difícil às vezes lidar com certas coisas. É bastante. Eu sou um cara muito peitoral, muito fervoroso, muito na carne. Meu Deus do céu, só Deus sabe. Eu pareço ser quietinha e tranquila e muito silencioso, mas não, só Deus sabe o que eu carrego aqui dentro, que me custa quando eu entendo isso. Mas também o que me alivia quando eu percebo que realmente aquilo que eu acredito é verdadeiro, é sincero, é real, é Cristo, é a presença de Deus viva vivendo dentro de mim. Quando eu percebo isso, eu caio de joelhos e só digo: Senhor, obrigado. É por ti, é para ti. Então, cada vez que Ele me dá esses bocadinhos de momentos com Ele, que Ele me faz clicar numa ideia nova, de revelação de quem Cristo é, de quem Deus é e de quem eu sou por causa dele, nisso, minha vida estabiliza, mano, porque não há nada mais importante para mim do que isso. Talvez um dia já tenha priorizado outras coisas. Tinha priorizado saídas, tinha priorizado drogas, tinha priorizado sexo, tinha priorizado muitos de filmes na minha vida, coisas luxuriosas e mais que eu queria.
e que hoje em dia já não fazem mais sentido para mim. Não fazem mais sentido. De vez em quando vem um desejozinho tipo e tal, não sei o quê. Eu, a maior parte das vezes consigo, nem sempre consigo lidar com isso. É difícil. É difícil. Mas eu consigo. Não porque eu consigo, mas é porque Cristo vive em mim. E porque Ele é forte. Quando eu sou fraco, Ele é forte. Quando eu preciso, Ele está lá. Ele não me julga, Ele não me apoia nas coisas más. As coisas más sou eu que faço. São consequências dos meus próprios atos. Sou eu que sou rebelde e teimoso. E às vezes tipo, acabo por fazer asneiras e tudo mais. Mas a forma como Ele me corrige é o que me faz entender que Ele é Pai. Ele é Pai tanto de ricos como de pobres, como de sábios como de tolos, como de certos, errados, felizes, tristes, alegres, tal. Ele é Pai de todos. Porque se um cara como eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer Cristo, mano, na minha vida, tipo, falo mais com ninguém. Eu peço perdão quando eu faço. Porque às vezes é difícil lidar. Principalmente quando você tem sentimento por alguém. É difícil, cara. Muito difícil. Mas é muito interessante isso. Porque o Senhor revela mesmo, através de nós, aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, cara. Através de nós, através do Espírito Santo. Perdão, tá vendo? Tipo, vou distrair aqui com uma coisa. Mas é isso que o Senhor faz. E é isso que a gente precisa de aprender. A se colocar nesse lugar, sabe? De repouso em Deus, em Cristo. Porque de vez em quando vem uma tempestade e ela faz a gente ficar tipo, pá, quando aconteceu agora. Mas se a gente estiver focado naquele lugar, a gente vai entender o valor de Cristo em nós. E todas as outras coisas vão se acalmar. Basicamente era isso que eu queria partilhar convosco. Eu não sei se falhei alguma coisa, mas se falhar eu vou deixar na descrição. Eu só queria partilhar aqui, tipo, ler aqui mais uma coisa. Que são alguns excertos de Eclesiastes que eu sublinhei. Exatamente concordar com isso, tipo, que a nossa vida é para ser vivida, não é? A nossa vida é para ser vivida, que nós quer vivamos, quer morramos, é para Cristo que fazemos. Só que assim, nós temos de vivê-la com consciência. E a nossa consciência está em Cristo. Somente Cristo dá-nos uma consciência plena de quem nós somos. Porque Ele é amor. Ele é amor puro, é santo. E é a confirmação de Deus aqui na Terra. Então, se nós procuramos uma vida com sentido, nós temos de apontar para o único que é o sentido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então somente Ele traz sentido à nossa vida. Só Ele aponta uma direção. Só Ele nos mostra como é que a vida é, realmente é. E só Ele mostra a verdade que existe nessa vida. Tipo, ou seja, tudo aquilo que é mentira fica para trás. E aquilo que é verdade, diante dele, não tem vez. Porque se o nosso inimigo não tem capacidade para se pôr de pé frente dele, quem somos nós? Ou quem será contra nós? Nesse sentido, entendeu? Então, tipo, é esse o intuito da nossa vida. É viver Cristo. Viver Cristo. A vida não tem sentido sem Cristo. A vida não tem sentido sem Cristo. Então eu vou começar aqui com Eclesiastes 2, 24. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem das mãos de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Caso Salomão ali. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de juntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Aqui uma parte muito interessante que eu achei, que tem a ver com quando ele diz quanto ao pecador, Deus o encarrega de juntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Eu fiquei na dúvida relativamente a isso, mas depois eu percebi. Depois o Espírito Santo foi meu amiguinho e ele ajudou-me relativamente a isso. E é exatamente sobre aquilo que eu falei, sobre muitas vezes as nossas aflições e as coisas que nós vivemos na vida. E o nosso trabalho não é material, não é algo palpável, algo financeiro. Tem a ver com
trabalhos interiores refletidos em nós que muitas vezes nós não percebemos. E às vezes vamos lidar com certas situações que as pessoas vão nos fazer saltar a tampa. Só que quando nós somos pacientes, agimos em sabedoria, Deus nos acrescenta, porque Ele olha por nós, vê até onde estamos dispostos a ir pela verdade do Evangelho, pelo amor de Cristo que vive em nós, e dá-nos um bocadinho mais de entendimento acerca da vivência, das experiências, daquilo que passamos, e que possamos refletir sobre isso. Porque a partir daí nós possamos ter legalidade, ou seja, já passamos por isso e agora nós podemos falar com direito, com autoridade acerca disso. Então, é um pouco isso, né? E é exatamente isso, aquilo que eu falei, que para o homem, não há nada melhor do que, comer e beber, não é? E toda a gente sabe disso, principalmente quem é crente, né? Mas é isso mesmo. Aqui outra coisa que eu estava lendo há bocado também, lá em 8, agora eu vou ler 8 e 9, no 8, Eclesiastes 8, de 6 ao 16 e 17, ok. Quando voltei à mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite, que é Deus, no caso. Nosso Deus não tem pálpebras, Ele não pestaneja, Ele não dorme, Ele vê tudo, sempre, 24 horas sobre 24 horas por dia, mesmo quando nós pensamos que Ele não vê. Se o cara sonda o nosso coração e a nossa mente, e isso é uma vastidão de legado, né? Uma vastidão enorme de território que a gente nem sequer consegue, nem percebe, né? Isso basta ver, para quem... No caso, eu também já passei por essas situações, onde eu entendi que a minha mente é muito mais vasta do que eu pensava, porque eu já, derivado de certas situações que eu tive com os meus consumos anteriores, né? Na altura que eu tive dependência química, eu sofri certas psicoses, e foram as coisas mais horríveis da minha vida, pá. Entender, que a nossa mente tem a capacidade, de mudar a nossa realidade, de uma forma drástica de um momento para o outro. Eu estava, super normal, numa hora, e de repente, a minha mente crashou. E eu vi uma realidade completamente nova e horrível. Muitas vezes, horrível, que eu... Só Deus mesmo na minha vida. E eu entendi que a nossa mente realmente é um elo de pureza, um elo de ligação com Deus de forma única, especial e verdadeira, e que precisa ser bem cuidada e bem alimentada, porque é lá que nós criamos tudo, digamos assim, nossa vida. É todo o cenário que pauta a nossa vida, é a nossa mente. Porque quando o nosso coração é fraco e a nossa carne quer fugir àquilo que nós temos, muitas vezes nas ansiedades, na depressão, no luto, no choro, nas mágoas, nas angústias, nas raivas, nas revoltas, nas dores, nas traições, nos abandonos, Deus. Cara, é algo... Se você souber a importância que a tua mente carrega, você vai entregar ela ao único que pode cuidar dela e prover ela. Porque eu digo de verdade, se não fosse Cristo, essa hora eu perdi a minha noção cerca de 4, 5 vezes. Uma delas foram durante 3 meses. Foi o mais grave que eu já tive até hoje. Eu fiquei 3 meses com uma mente trocada e imperceptível. Eu não sabia distinguir a realidade da verdade, mas... E ninguém soube, de um certo modo. Acho que somente a minha psicóloga, acho que alguns amigos próximos sabem disso até hoje. Eu tive 3 meses vivendo uma vida, normal, como se nada se passasse, mas ninguém sabia o que se passava comigo. Eu fazia de conta que não se passava nada, mas eu estava vivendo uma realidade completamente paralela. E somente a graça de Deus, somente a graça de Cristo vai me fazer, ter a capacidade de viver
a vida normalmente, falar com as pessoas normalmente como se nada se passasse, mas tipo, nada a ver. Cara, eu até hoje eu olho assim, tipo, mano, só Deus na minha vida, cara. Porque eu tive 3 meses, mano. Uma realidade completamente diferente daquela que eu acreditava. Eu sabia disso, tinha consciência disso, mas ao mesmo tempo tinha preocupação acerca disso. Mas tipo, eu vivia no meu silêncio com Deus. Porque nem eu, tipo, não acreditava, tipo, na altura, tipo, a sério, porque, tipo, a minha mente tinha ficado confusa e eu tinha trocado as minhas ideias nesse sentido. E eu, tipo, imagina eu parar numa rede aleatória, tipo, onde os poderes tinham sido abalados, digamos assim. Ou seja, tipo, se eu tivesse, no meu interior, se eu falasse pra Deus, eu estava falando com o diabo. E se eu falasse com o diabo, eu estava falando com Deus. Mas eu também não acreditava nisso, então, tipo, eu não podia orar sequer. Então eu, no meu silêncio, eu ficava guardado no meu silêncio, só ouvindo aquela voz lá no fundo, aquela luz, sabe? Aquele ponto. Foi assim que eu conheci o meu Deus. Foi assim que eu tive a certeza de quem Ele era pra mim. Foi assim que a gente se conheceu, digamos assim, que a gente criou ali um laço, uma amizade, tipo, um elo, tipo, inabalável que ninguém tira, ninguém não taca mais a mão, velho. Não taca, mas depois dessa não taca. Eu tive outras mais à frente, mas tipo, coisas muito mais agressivas em termos espirituais, digamos assim. Quando eu comecei a entender mais um pouco acerca de quem eu era. Que lá está, até então, nessa altura, eu não tinha conhecimento acerca de quem eu era. Eu vivia uma vida de pecado, mas tipo, pra mim não era pecado. Era um vício que eu tava agarrado. Só que depois, tipo, aí foi toda uma desconstrução de caráter, de sentimento, de luta, não é? Que foi me mostrando os diversos caminhos que eu tinha tomado, as dores que eu tinha, as portas que tinham de ser fechadas, as amizades que eu tinha de acabar, os lugares que eu tinha de abandonar. E foi tudo mudando no meu interior e eu próprio já não queria mais, eu já não via razão nisso, já não tinha mais intenção, não queria continuar. E fui buscando, procurando Deus. Quanto mais eu buscava Deus, mais forte também o inimigo me atacava, mais recaídas eu tinha, mais fortes elas eram. Porque tipo, eu tava lidando com problemas emocionais ao mesmo tempo, tava lidando com percas, porque quando a gente resolve deixar diante do altar de Deus, a gente sofre um luto interno, porque a gente sabe que aquilo não vai mais fazer parte da nossa vida. Então é como se a gente estivesse rasgando parte da gente, tipo, jogando fora e tirando assim, tipo, Senhor, pega, eu não quero, tira. Você quer, tipo, é algo que você quer, tipo, arrancar de você e você não consegue, porque você não consegue abrir, você não consegue tirar. Você precisa da graça do Espírito Santo para fazer isso para você. E é Ele que te traz paz no meio dessas aflições. Pra quem ouve, parece que é maluqueza, mano. Mas pra quem entende, pra quem já viveu, pra quem sabe, pra quem sente, cara, é um momento de intimidade única e pura com Deus, onde só Ele mesmo te salva. É esse o processo da transformação. É por isso que custa, por isso que quase ninguém quer. Porque ele exige realmente uma tomada de posicionamento, onde você decide abandonar quem você era para que você possa viver na graça de Deus. Porque o que é puro e santo não se mistura com o que é errado. E eu não sou certo não, gente, cara. Longe de mim, miserável homem que sou. Que eu sou o pior dos piores dos piores. Somente a graça de Cristo me satisfaz. Somente a graça de Deus na minha vida para me colocar de pé quando eu, às vezes, nem me olho. De vergonha, de raiva, sabe, cara, a pedrada. Às vezes de ficar calado numa conversa. Quando você sente raiva de você porque você não respondeu. Quando você tá passando na rua e certos comentários, certos insultos ou certas pessoas que são mal educadas ou te empurram dentro do autocarro, da rua, na porta, sei lá.
sabe? Traições, etc, abandonos. E você, tipo, sente uma cólera comendo aqui dentro. E você fica com raiva de você porque você não respondeu como você queria responder. Você não soltou, você não bateu, você não fez nada. Você virou simplesmente a cara e falou, bate de volta. E ainda dizer, eu te perdoo, eu te amo e eu te quero bem. Você ora para aquela pessoa. Pesa, rasga, consome. Mas eu entendo a glória de Cristo. É para Deus que eu faço isso, não é para mim. Não é para o homem, não é para mostrar isso. E mesmo assim, isso é preciso um trabalhão, mano, para você entender isso aqui e compreender aqui. Que isso é para Deus. Porque se a gente não estiver atento, o nosso ego também toma lugar. E é preciso desfazer ele por completo. Voltar mesmo ao pó, tipo, literalmente, deixar assim de baixo, tipo, não é esse cara que eu quero ser. Não é essa esperança que está aqui, não é isso que me mostra o meu Deus, não é essa verdade que eu ouvi e não é isso que eu vou aceitar. E aí você entende o compromisso, você leva a caminhada de forma muito mais fácil, muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais pacífica. E não é fácil, continua sendo difícil todos os dias. Tem dias que você acorda o caco. Porque é desgaste físico, é desgaste emocional, é desgaste psicológico. Somente dá o crack e você simplesmente quer abandonar tudo. Porque você não entende a causa. Não entende. E até isso, você não entende. E você vai, tipo, literalmente todos os dias tentar, tipo, entender mais um bocado. E somente quando você compreende que é todos os dias mesmo, é eternamente. E imagina aqui uma passagem, tipo, as coisas começam a fazer mais sentido. É como diziam no início, eu não percebia muito bem quando me diziam tipo isso na igreja. As coisas depois começam a fazer sentido mais à frente. E eu, nos meus inícios, bobinho, né, achava tipo, que fazer sentido era tipo quando eu começava a perceber o que Deus queria dizer na palavra. Nada a ver. As coisas começam a fazer sentido quando você começa a ser transformado e mudado pela graça. Aí elas começam a fazer sentido, porque você começa a compreender quem Deus é, quem você é e qual é o seu propósito, por que você foi feito, qual é o intuito de você ter sido criado, o que você está fazendo aqui na Terra. E aí você entende que tudo tem uma razão, tudo está certo, tudo está no seu lugar, no seu devido altura, no seu devido tempo. Você entende o seu propósito, compreende o seu chamado. Você vive isso, você se alegra com isso, você se dá ao luxo de beber da carne, de tomar o vinho, de desfrutar do seu trabalho. Porque é para honra e glória de Deus que você o faz. Não é para sua, nem é para de ninguém. Você entende que você não tem nada para provar a ninguém. Luxo, uma vida tipo a vereador Bilhante com boy. E é isso. Você entende, tipo... Você entende que... Lembrei agora de uma coisa muito interessante. Deus é maravilhoso, cara. Deus é fantástico. Deus é muito massa, muito incrível. E você entende isso. Você entende isso, você... Zerei na vida, mano. Zerei. Tipo, esquece. Não tem nada mais. Tudo o resto é luxo. Tudo o resto é lucro. Eclesiastes 9. Ao 2 ou 3, não sei, ainda não decidi. Refleti nisso tudo. O título chama-se Destino de Todos. E diz assim: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom
acontece com o pecador.